Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Vamos ver se a gente consegue chegar até o final. A minha voz já deu para perceber, né? E diversas vezes eu já subi ao púlpito em diversas igrejas durante a minha caminhada de fé. Mas eu confesso que essa noite está sendo uma noite difícil para mim, desafiadora. Mas quando o pastor me convidou, eu não relutei em estar aqui, porque o meu desejo, a minha vontade, é que com todas as minhas limitações e fragilidades, você saia dessa noite abençoado. Não somente pelo meu relato, mas por tudo que já foi feito aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida da presença do Espírito Santo de Deus nessa noite. Não tenho nenhuma dúvida. E quero, queridos, desejo começar falando uma frase para todos vocês. Não subestime o poder de Deus. Grave isso no teu coração. Por maior difícil que seja o momento que você esteja passando, não subestime o poder de Deus. E aí sim a Bíblia nos relata: se creres, verás a glória de Deus. Se creres. Eu quero começar, queridos, e vou tentar ser rápido. Não sei se vou conseguir tudo aquilo que eu rascunhei aqui para os nossos corações nessa noite, mas aquilo que for falado, eu creio que vai nos ajudar a sairmos daqui fortalecidos, a sairmos daqui resilientes, a sairmos daqui com o propósito, o qual está sendo feito nesses 50 dias. Como eu disse, né, não está sendo muito fácil para mim. Mas se está sendo difícil para mim e no final tiver sido um ganho para você, valeu a pena. Tema da nossa reflexão: deserto proporciona intimidade com Deus. Deserto proporciona aproximação com Deus. E tem um personagem aqui, queridos, que me ajudou muito durante a prova, durante a minha luta, durante o meu deserto, que, pasmem, ainda não terminou. O meu testemunho aqui é de um período de fatos que aconteceram, mas eu ainda estou atravessando meu deserto, meu amigo Leandro. Mas se tem uma palavra de consolo, queridos, para vocês e para mim, é que todo deserto tem um início, mas ele também tem um fim. E ele nos proporciona coisas maravilhosas. Abra a tua Bíblia, queridos. No livro de Jó, mesmo assentados com toda a reverência, esse personagem muito me ajudou na minha caminhada, no caos quando se instalou na minha vida. Como Jó foi um refúgio para mim, foi fortaleza,
E aí você pode pensar, poxa, mas logo Jó? Sim. Porque tem lições aqui extremamente relevantes, importantes para o nosso dia a dia. E eu vou ler apenas os 12 primeiros versículos, para não nos alongarmos muito. Jó, capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Versículo 12. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Feche os teus olhos, queridos. Soberano e eterno Deus, em cuja presença nós nos encontramos. Tua palavra foi lida, Senhor. Ela é tremenda, ela é poderosa, ela é eficaz, ela nos exorta, ela nos conduz, ela nos ensina. E com muito temor e tremor, eu te peço, Senhor, que teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Não somente, Senhor, essa palavra aqui, mas também o meu relato, que possa ser edificante para o teu povo nessa noite. Usa-me aqui, Senhor. Não quero falar de mim, quero tão somente ser um canal de bênção para o teu povo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar essa reflexão com vocês em 2 aspectos. O primeiro, falar sobre esse personagem que acabamos de ler. E na sequência, eu vou contar a minha história. Não sei quantos aqui conhecem a minha história na sua totalidade. Foi algo que aconteceu tremendo, muito tremendo. Mas o Senhor, Ele esteve conosco. Quero dizer para você, sem medo de errar, o Senhor nunca vai nos abandonar. O caos pode chegar na tua vida e na tua casa. Creia, o Senhor não vai te abandonar. Jó, querido, era um homem íntegro, reto, temente a Deus
e que se desviava do mal. Ou seja, virtudes que o Senhor deseja que eu e você tenhamos enquanto homem de Deus, enquanto mulher de Deus. Jó vivia ali, como nós lemos, numa tremenda abundância. Não sei quantas mil ovelhas e bois, uma família bonita, 7 filhos, 3 filhas, muitos funcionários ali. E no decorrer do capítulo, eu não li aqui, por causa do tempo, querido, fala que os filhos de Jó faziam banquete e chamavam ali as suas irmãs para se banquetear. Eu fico imaginando, né, meu amigo William, esse final de semana vai ser na casa do Fernando. E aí matavam aquele leitão e vinha todo mundo, né? Que coisa maravilhosa. O outro final de semana, não, vai ser na casa do Kleber. E chama todo mundo, e as nossas irmãs também. E vamos nos banquetear. Uma vida próspera, uma vida regada. Mas a Bíblia relata aqui que Jó era esse homem. Temente a Deus, reto, íntegro e que se desviava do mal. Queridos, o livro de Jó tem dezenas e dezenas de lições. E uma delas que o livro nos ensina é que o sofrimento também chega para aquele que é reto, para aquele que é íntegro, para aquele e para aquela que está na presença do Senhor. Como foi no caso de Jó. O caos chegou na casa dele. O sofrimento, a desgraça, a perda dos bens, dos filhos. E o livro também nos fala que ele se apoderou de uma doença. Olha só, e agora? Perde os bens, perde os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E fica doente. Uma doença tremenda. E agora? É fácil suportar, queridos, determinadas lutas? Claro que não. Comigo seria difícil, com você seria difícil. Não é diferente, e não foi diferente com Jó, eu imagino. Claro que não. Um homem que vivia daquela forma, de repente o caos se instala na sua casa com permissão do Senhor. Jó teve muitas oscilações nessa trajetória. O caos foi tão difícil, tão pesado, que no capítulo 3, no versículo 3, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Para vocês terem uma ideia, como é que seria? Ele não compreendeu, queridos, o motivo do seu sofrimento. Por que Deus permite que os seus filhos sofram? É certo que há uma explicação, há um propósito, mas nem sempre, querido, é possível que venhamos a saber nessa vida. Nem sempre nós vamos entender, mas por que eu estou passando por isso? Ou por que eu passei por isso lá atrás? É mistério de Deus. É propósito de Deus. Que tem propósito? Tem. Eu fico e me permito a pensar, o que passou na cabeça de Jó, depois de todo aquele ocorrido? Agora, queridos, é razoável, é prudente nós procurarmos entender
Qual é o propósito do Senhor nesse deserto que eu estou passando? Nessa situação difícil. Por que isso aconteceu na minha vida, na vida da minha família? Qual o propósito de Deus nisso tudo? Será que Ele, queridos, não está querendo um aprofundamento, uma intimidade maior com você, meu irmão, minha irmã? Será que Deus não está querendo uma aproximação mais forte contigo? E aí Ele permite que esse vento chegue na sua vida? Talvez Ele queira que a gente tire lições, permitindo uma dura prova para você buscá-lo um pouco mais. Deus, querido, eu tenho certeza que Ele quer se revelar a mim e Ele quer se revelar a você. E às vezes Ele insiste, mas sabe o que acontece, queridos? Muitas das vezes, como era o meu caso, eu estava na minha zona de conforto. Tranquilão, né? Vivendo ali o meu cotidiano. Ia para a igreja, cantava, orava e participava lá das programações, mas eu estava na minha zona de conforto. E às vezes, quando surge um problema difícil, grave, o que acontece? A gente corre para os pés do Senhor. Mas, caramba, foi preciso que o caos se instalasse para a gente ir buscar o Senhor, mais intimidade, mais perseverança. Queridos, nós estamos numa campanha de 50 dias. É um momento oportuno para esse crescimento. Ou você vai esperar o deserto chegar na sua vida para correr para os pés do Senhor? 50 dias de perseverança, de resiliência, de busca, é uma grande oportunidade, porque o Senhor, Ele quer se revelar. Não é interessante, queridos, deixar o caos chegar para a gente correr atrás do Senhor? Eu tenho certeza que Deus deseja intimidade com todos nós, ainda que o seu momento seja difícil. Ainda que você esteja passando por uma turbulência na sua vida, eu não tenho dúvidas de que o Senhor quer se revelar a você. O ano é 1997. Eu morava na Taquara, bem ali no larguinho da Taquara, com minha esposa, linda, Gabi. A Liane era linda. Eu escolhi bem. Não sei se ela escolheu. Mas eu posso dizer para vocês, queridos, depois quem quiser está aqui, ó. A foto da Liane está aqui. Linda. Tá, eu, a Liane e o Juninho, meu garoto mais velho, hoje com 32 anos, militar, está lá em Brasília. A Liane era linda. 1997, Gabi. A minha vida razoavelmente estável. Viu, Zelinha? Morando na Taquara. A Liane, o Juninho, o Matheus. Aparentemente, tudo bem, tudo tranquilo. Só a parte financeira que não. Porque tínhamos muitas despesas, a mensalidade do apartamento era altíssima, e eu sonhava, meu amigo Xande, eu queria ir para uma casa, e pedia a Deus uma casa, e orava, queria ir para uma casa. Como? Com que dinheiro? Estava vendendo almoço para comprar janta.
Como é que eu queria? Ah, Ronaldo, tu é um sonhador. Foi o que os irmãos de José falaram para ele. Tu é um sonhador. Mas a gente tem que sonhar mesmo, meu irmão e minha irmã. A gente tem que sonhar. Se você sonha com algo, não desista. Eu não tinha um centavo, Gabi. Não tinha um centavo. Mas, Senhor, o meu desejo é ir para uma casa. Morava num apartamento, a mensalidade é alta. Difícil, não sobrava dinheiro para nada. E olha, naquela época eu trabalhava no metrô, não ganhava mal. A Liane, professora do município aqui do Rio de Janeiro, 2 matrículas, mas a nossa receita era toda para as despesas. Mas até aí tudo bem, ok. Vamos vivendo, um dia de cada vez. E eu, Senhor, me ajuda, meu Pai, a comprar uma casa. Gente, a nossa fé, não dá nem para me exemplificar aqui como é que é. Ela é pequena demais. Mas eu, pastor, eu sonhava. E aí, sai a carta de crédito da Liane. Era um empréstimo que a prefeitura fazia para os seus funcionários e ia ser descontado num período de 15 anos. E eu pulei. Mas, igual criança. Meu amigo, 1997. A carta era de 30 mil reais. O que eu ia comprar com 30 mil naquela época? E um carro velho. Olha o tamanho da minha fé. E pensando. E aí eu passo ali na rua onde eu moro. A maioria dos irmãos aqui conheceram minha residência. Mas não era essa que vocês conheceram, não, hein? Não era essa que vocês conheceram, não. Eu tenho a foto aqui, ó. Ó, o negócio era estreito. Era muito feia a minha casa. Imagine uma casa feia e multiplica por 10. Ah, mas eu viajava. Muito obrigado, Senhor. A plaquinha de vendo está lá. E eu passei de carro com a Liane. Olha, Liane, vendo. Ronaldo, tu é um sonhador. Como a gente vai comprar uma casa aqui, nesse lugar? Falei, poxa, Liane, ali, olha, pertinho da sua mãe. Sua mãe mora aqui na estrada do Pau-Ferro. Passamos. Não subestime o poder de Deus. Estou repetindo. E aprenda, meu querido. Aprenda. Eu aprendi. Sabe o quê que eu aprendi? Passo de fé. Eu aprendi passos de fé. Aí, meu amigo Rafael, passam uns dias, a gente passa lá de novo. A plaquinha está lá. Falei, não. Essa. Ronaldo, para de... Oh, minha esposa, tadinha. Eu vou ligar para o corretor. Liguei. Ô, tudo bem com o senhor? Qual o valor da casa? 75 mil. Edmilson, eu tinha 30, faltava só 45. E agora, pastor? Aí eu, meu Deus, eu não tenho R$1. Carta de crédito da prefeitura, 30. Aí eu falei, Eliane, o negócio está difícil, está estreito mesmo. O que a gente vai fazer? Aí eu falei, bom, eu tenho um carro velho que vale 6 mil, né? Já tenho 36, né? Aí, olha, aí Deus começa a agir. Queridos, o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é aquele que transpõe barreiras,
é aquele que vai na nossa frente, é aquele que faz acontecer. Eu não tenho dúvida de que Deus quer fazer grandes coisas na vida de cada um de nós. E aí eu ligo para o corretor. Qual o valor da casa? 75 mil. Aí, ok, tal e tal. Deixei para lá. E aí Deus, ei, liga de novo. Pergunta se ele aceita a carta de crédito e parcelar o restante. Eu pego o telefone, meu amigo William, e ligo. O corretor, olha, eu vou falar com a proprietária. E eu fiquei na expectativa, né? Coração, ó. Passou um dia seguinte, o corretor liga para mim. Olha, a proprietária aceitou. Eu fiquei igual pinto no lixo. Meu Deus, eu não sabia se eu rolava, se eu pulava, se eu gritava. Vou comprar minha casa. E assim foi. Comprei a casa sem um centavo. Não tinha dinheiro. Mas aí, nobre pastor, eu dei o carro de sinal. Ela queria um sinal de 10 mil reais. Eu dei o carro avaliado em 6. O irmão da Eliane nos emprestou 2. E eu fiquei de completar os outros 2 60 dias depois. E demos início ao processo daquela casa. Interessante que nas minhas orações, eu falava, Senhor, pode ser uma casa que precise de reforma, uma casa velha, não tem problema, Senhor. Mas que Tu me abençoe. Do jeito que eu pedi a Deus, Ele me abençoou. Cuidado, quando você for pedir alguma coisa a Deus. E eu pedia, Senhor, mais uma casa grande, um terreno, que eu possa construir, que eu possa reformar. Ele me deu, gente. Quem não foi ainda lá em casa, você vai ver, é enorme o meu terreno. Tem um outdoor, né? Lindíssimo, que esse amado aqui fez. E lá eu coloquei assim, Ageu 2, versículo 8 e 9. A glória dessa casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela casa feia, a beça, hoje ela está bonita, porque a palavra do Senhor se cumpriu. Aleluia. E aí começamos o processo de 1997, a compra da casa. E entramos no ano de 1998, ano da Copa do Mundo. Mudamos em fevereiro de 98. E aí as dificuldades financeiras que estavam lá na Taquara aumentou mais ainda, porque agora eu tinha que pagar a casa. A carta de crédito foi 30, um sinal de 10, 40, ficou faltando 30, que aí nós parcelamos em 2 anos. Isso no ano de 1998, 30 mil reais. Mas a felicidade era muita. A casa era velha, era feia, meu amigo Rogério. Mas a gente flutuava. E eu, igual um bobão, né? Ficava lá. Vamos fazer isso aqui. Eu vou fazer um salão enorme aqui para reuniões. O pessoal da igreja vir se reunir. Os juvenis, encontro de casais. Quem quiser vir, a minha casa aqui vai virar uma casa para retiro. E eu sonhava e desenhava. Liane, vamos passar o nosso quarto lá para os fundos e tal. Mas assim, sabe? Aquela criança alegre, feliz, pulava para lá, para cá e tal. De noite tinha uma coisa interessante, minha irmã. A casa era tão feia, era tão cheia de problemas para reformar. De noite eu escutava os ratos passeando em cima da minha laje. Minha irmã Graça, era terrível. Os ratos, ó. De vez em quando eu ali na varanda, tem uma foto aqui, nessa varanda aqui, ó. No muro aqui do lado, às vezes de noite, o rato, pá!
Aí, olha, caramba. Olha, gente, mas eu tinha uma coisa. Eu tinha paz. Sabe? Se eu estou aqui hoje falando para vocês dessa forma, é o Senhor. Eu não sou melhor do que vocês em nada. Foi o Senhor que foi trabalhando na minha vida. Trabalhando. E aí a gente ali, eu, a Liane, meus dois pequenininhos, Mateus com 3 anos de idade e o Juninho com 6, meia dúzia. E a gente jogava bola ali na varanda e tal. E de noite uma barata aqui e outra ali. Mata aquela ali, corre para aquela ali. Um negócio assim. Mas a gente feliz. Dinheiro? Sem nem pensar em dinheiro. Fazer reforma como? Mas, queridos, eu não sabia o que estava por vir. Eu não tinha ideia do que estava por vir. Tão feliz, tão alegre com tudo, com aquela conquista. E os meses vão passando e as coisas começam a acontecer. E a primeira delas foi a privatização do metrô. Eu trabalhava no metrô como supervisor de estação, ali já começou. Saiu da administração do Estado, foi para a administração privada, e meus colegas sendo demitidos. Mas eu tinha paz. Eu tinha paz. Porque estávamos ali, numa casa, e eu tinha a Liane, que trabalhava, salário certinho todo mês, prefeitura. Então eu estava razoavelmente tranquilo. Sem dinheiro, sem carro, com 2 crianças, trabalhando sob enorme pressão, muita pressão no metrô, vendo meus colegas sendo demitidos. E aí chega no mês de agosto, a Liane chega para mim, Ronaldo, vou operar. O que? O septo que eu tenho aqui. A Liane tinha um desvio de septo, que é um desalinhamento da estrutura constituída por osso e cartilagem. Ela tinha esse desvio. Eu achei estranho, mas eu concordei, ok. Você vai melhorar da sua sinusite, das suas dores de cabeça? Vou, eu estou contigo. Em agosto de 1998. Em setembro, eu entro de férias, marquei para o dia 8. 8 de setembro. É um dia amargo para mim. Duro, triste. É o dia que ela vai fazer essa cirurgia. E algo dá muito errado lá naquele hospital da Tijuca. Eu no quarto esperando ela retornar, porque me foi informado que era uma cirurgia relativamente simples. Como é? Cadê a Liane que não volta? E eu vou ali no setor de enfermaria. Vocês têm alguma notícia da minha esposa? Olha, a gente não tem não. Qualquer coisa, se o médico ligar, eu informo o senhor. Demorou, meu coração já. Cadê a Liane que não retorna? Eu sozinho lá naquele hospital. Passou um tempo, a enfermeira me chama, olha, estão te chamando lá no centro cirúrgico. Eu já desci, eu não conseguia nem acertar o caminho ali. E eu chego ali no centro cirúrgico. O anestesista, o cirurgião e mais o otorrino. Me chamaram. Olha, aconteceu um probleminha com a sua esposa, mas já foi contornado. Ela está no CTI.
Como no CTI? Não. Apenas me enrolaram. Me deram um relato técnico. E eu ali sozinho, sem saber o que fazer, que rumo tomar. Continuei lá no hospital, fui para o centro cirúrgico, esperei quase 2 horas, isso já era 9 horas da noite, para alguém me falar alguma coisa. Depois de muito tempo, sai o médico plantonista e me pergunta: o senhor é o quê da dona Liane? Sou esposo dela. Eu vou lhe dar um relato dessa porta aqui para dentro. O que aconteceu lá no centro cirúrgico? O senhor tem que conversar com a equipe que operou a sua esposa. Me deu ali um relato. Olha, ela está entubada, sedada. O senhor retorna amanhã para ter mais informações a respeito do quadro. Queridos, eu saí dali, não sei como eu consegui dirigir, lá da Conde de Bonfim, da usina, melhor dizendo, até aqui o Pichincha, sozinho dentro de um carro. A minha cabeça fervilhava. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E no dia seguinte eu vou para a visita, avisei a família. Quando eu entro naquele CTI, misericórdia. A Liane deitada, tinha tubos pelo nariz, pela boca, no peito, no braço. Uma enfermeira do lado e ela respirando por aparelhos. Uma morta. Literalmente uma morta viva. Eu olhei aquele quadro. Me deu uma angústia, uma aflição que eu não sei dizer para vocês. Eu não consigo. Em resumo, queridos, nesse dia 8 de setembro começou. O caos se instalou na minha vida, na vida da Liane, dos meus 2 filhos. 2 meses internada, teve alta. A ambulância levou ela para minha residência, ali, na casa que a gente tinha comprado. Muito duro, minha amiga Andréia. Muito duro. Quando chegou a ambulância, a Liane carregada, sem falar, sem andar, ainda com o curativo da traqueostomia. A alimentação tinha que ser pelo estômago, com lesões cerebrais irreversíveis. Isso a gente já tinha ouvido lá. Em suma, condenada a viver vegetando para o resto da vida. E assim começou. Na verdade, continuou o meu deserto. Estava só no começo. Só no começo. Ninguém assumiu nada, meu amigo Marcos. Nem o anestesista, nem o cirurgião, nem a equipe médica e nem o hospital. Ninguém quis saber de nada. Hoje eles estão pagando essa conta, vão pagar essa conta. Porque o Deus que eu sirvo, Deus que você serve, meu amigo Tiago, você, meu irmão e minha irmã, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele é justo. O Deus que nós servimos é justo e faz justiça e peleja por mim e peleja por você. Derruba gigantes em nosso favor. E aí, queridos, eu olho aquele quadro, a Liane, no nosso quarto. Até então, a esposa linda, perfeita, e eu olho ali uma figura lesionada por completo, vida vegetando ali naquela cama. E agora?
minha irmã Odaleia, o que fazer? O que fazer nessa situação? Ninguém assumiu nada. A família da Liane também não quis saber. Isso é fato. Não quis saber. E agora, o que eu faço? Pastor, o que eu faço diante desse quadro? Morando numa casa que precisava de 300 reformas, sem dinheiro, sem carro, com 2 crianças pequenas, com uma dívida de 30 mil reais. E pior, a minha ajudadora, a minha companheira, vegetando numa cama. Esse era o cenário em 1998. Alguns aqui não eram nem nascidos, outros novinhos. E aí eu comecei, né? Bom, e agora? O que eu faço da minha vida? O que eu faço da minha vida? E lá no metrô, pressão, muita pressão e muita pressão. Só que lá eu estava assim, ó, tô nem aí para vocês. A dor, a luta era tão grande, tão pesada, que o que eles iam fazer comigo lá no metrô, pouco me importava. Estou nem aí. Cumpria com as minhas obrigações. Tanto é que, após a privatização, a maioria dos meus colegas foram demitidos. E eu fui um dos escolhidos para permanecer. Isso é Deus. Deus já agindo. Deus preparando tudo. Porque Ele sabia que eu ia precisar daquele emprego por mais algum tempo. E aí Ele me reserva para continuar ali. Com muito desafio. Mas aí, os problemas do metrô e as dificuldades não eram o pior. O deserto, o desafio, o caos estava dentro da minha casa. O que fazer, Rogério? Eu olhava meus 2 filhos, perderam uma mãe de maneira tão prematura. Minha companheira, minha ajudadora. Queridos, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque em meio ao caos que se instalou, eu não surtei. Eu não joguei a toalha. Eu não desisti. Permaneci na brecha. Permaneci com muita dor, com muito choro, muita humilhação que eu passei. E aí o Senhor começou a me ensinar a ser resiliente, a ser perseverante. Porque eu olhei, bom, e agora? O que eu faço? Não tenho carro, 2 crianças pequenas, sem uma mãe. A família da Liane não quis saber. O hospital, a equipe médica, cirurgião. Estou sozinho nessa guerra. Louvo a Deus pela vida da minha mãe e do meu pai, meu saudoso pai. Praticamente moraram na minha casa durante 3 anos. Chegavam 7 horas da manhã, saíam 7 da noite para me ajudar. E aí, queridos, o que me restou? Perseverar, Gabi. Perseverar. Não me restou outra alternativa, queridos. Olha a minha situação. Vou bater na porta de alguém para pedir ajuda? Vou correr para pedir ajuda do governo? Vou pedir ajuda a quem naquele caos que se instalou? Quem que eu vou pedir ajuda? Eu fiquei pendurado 2 anos no cheque especial. A partir desse evento. Porque as despesas aumentaram.
eu tinha que comprar remédio, eu tinha que comprar fralda. Alguns serviços eu tive que pagar por fora, porque não teve home care. Não teve assistência. Ninguém assumiu nada. Dura prova, duro deserto caiu na minha vida, que eu jamais imaginei que aconteceria. No ano de 97, era só coisa boa. No ano de 98 também. Até 8 de setembro, quando o caos começou. E aí, queridos, a gente começa a aprender e a conquistar algumas coisas, ainda que na dor, no sofrimento. Me restou o quê? Perseverar no Senhor e gradativamente, eu tive que começar, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Tenha compaixão da minha vida. Queridos, o relato que eu vou dar aqui para vocês é a coisa mais linda. Como eu amo esse Deus. Como eu amo esse Deus. Porque em meio à tragédia, em meio ao deserto, Deus nunca me abandonou. E se você, meu querido, está passando por um deserto, está passando por um momento difícil, creia que Deus é contigo. Ele vai caminhar com você. Ele vai bradar com você, queridos. Eu estava num momento difícil. E aí, sabe o que acontece, queridos? Quando aconteceu essa tragédia em 1998, a minha sobrinha, com 18 anos, junto com o namorado, chega na minha casa e diz: Ronaldo, pode deixar. Mateus e Júnior é responsabilidade nossa no que diz respeito aos estudos. Eles iam lá em casa todos os dias ensinar meus filhos as matérias, preparavam material, preparavam uniforme, se tornaram a mãe deles nesse quesito do ensino. Isso é o quê? Mão de Deus. Isso é mão de Deus. Eu tinha que trabalhar, eu tinha trocentas atribuições, ia ter tempo para eu cuidar dos meus filhos, sentar com eles. Deus usa esse casal, moram aqui no Pichincha. Tenho uma eterna gratidão, isso foi anos e anos e anos e anos. 1999, eu estava sem carro, correto? E aí o meu sogro, homem mau, perverso, Edgar, Deus usa o mal e o perverso para abençoar o filho dele. Não importa, Deus é Senhor, Ele usa quem Ele quer, no dia e na hora que Ele quiser. Não se discute isso. Deus é Deus. Meu sogro, um homem mau, começou a dar problema com ele de Parkinson. E aí, ele chega lá em casa um belo dia, com a chave do carro dele, um Monza. A partir de hoje, usa esse carro para deslocar minha filha, porque eu não dirijo mais. Isso é o quê? A mão de Deus. Eu estava sem carro. Agora o meu sogro, lá com problema de Parkinson, e era um homem mau, perverso. Mas Deus usa esse homem para chegar lá e toma o meu carro. Usa a partir de agora. Chegou o ano de 2000, os meus filhos estudando lá no Santa Mônica da Taquara, e eu pagando a mensalidade. E ó,
vendendo almoço para comprar janta. Deus é Deus, queridos. Isso tudo que eu estou falando aqui é para que o nome dele seja glorificado. É para que o nome dele seja glorificado. E para que você saia daqui entendendo quem é esse Deus. Não é qualquer um, não. Chega o ano de 2000, a irmã da Liane trabalhava na secretaria do Santa Mônica da Taquara e comenta ali com algumas funcionárias e o assunto da Liane chega aos ouvidos da diretora do Santa Mônica. Sabe o que aconteceu? Imagina, né? O que aconteceu? A diretora chama a Lenir, a irmã, avisa para o pai dos seus sobrinhos, a partir de hoje, vocês não pagam mais. Estão vendo o que Deus faz, queridos? No deserto, Ele abençoa. No deserto, Ele faz você prosperar. Na luta, na prova. E aí os meus filhos continuaram estudando o ensino fundamental, o ensino médio no Santa Mônica. Concluíram com sucesso. Deus trabalhou na vida dos meus filhos, no intelecto, no emocional. Afinal de contas, não tinham mãe. Duas crianças que não tinham mãe, perderam aquela figura de antes. Olhavam assim e tinham medo, tinham receio. Meus filhos olhavam para a mãe e se assustavam. Claro. Não foi aquela mãe que eles conheceram. E aí, a partir dali, eles estudam, se formam. Ensino fundamental, ensino médio. Esqueci até da hora, me perdoa, gente. Eu vou correr aqui para concluir. 2002, a cereja do bolo. Eu tiro férias no mês de abril, meu amigo Leandro. Quando eu volto de maio, o que aconteceu? Ninguém erra. Ninguém erra. Meu presente de aniversário, mês de maio. Quando eu chego, vai embora daqui, seu nojento. O que você está fazendo aqui, antigo? Queridos, eu vou apressar aqui para concluir, mas é muito lindo o que Deus fez. Eu tinha que voltar ao trabalho. Segurança, muito meu amigo, ele liga para mim, Orisvaldo, Vidal, não volta não que seus colegas estão sendo mandados embora. Aí eu aqui, né? E agora? Eu volto, o que eu faço? Vou tomar um pontapé, vou ser demitido. Resolvi faltar. Segunda-feira, não fui trabalhar. Meu pai aparece lá em casa, ele ia lá em casa todo dia, de manhã e de tarde. Olhou para mim, meio desconfiado, né? Queridos, meu pai era um homem iletrado, mas Deus deu para ele muita sabedoria, coisa linda. Ele olha, ué, rapaz, foi trabalhar não? Ele me conhecia. Qual é o pai que não conhece seu filho? Ele sabia que eu não faltava o trabalho, Xande. Dei uma desculpa lá, mentia. Na terça-feira, tá eu lá, e desesperado. Vou, não fui. Meu pai aparece lá em casa de novo. Ué, foi trabalhar não? Inventei outra mentira. Na quarta-feira, eu fui na casa dele. Vocês não têm noção. Ué, o que você está fazendo aqui? O meu horário era de 5 até meia-noite. Não fui trabalhar, não sei o quê. Eu vou falar para vocês, queridos, eu ganhei um sermão do meu pai e da minha mãe. Você não está indo trabalhar por quê?
Você esqueceu que você tem um pai e uma mãe? Você esqueceu que você tem um Deus? Misericórdia. Ganhei um sermão, meu amigo Eric. Um sermão. Fui trabalhar na quinta-feira. Só Deus. Aí já cheguei preparado. Meu colega da manhã já tinha sido demitido e o da tarde também. Faltava só eu da noite. Dei a minha posição na estação Vicente de Carvalho. Estou trabalhando 5, 6, 7, 8, 9, tudo tranquilo. Meia-noite terminou o expediente, vim embora, tudo ok, não entendi nada. Voltei na sexta-feira, dei a minha posição, 10 minutos depois o telefone toca. Vidal, você comparecia no RH, eu sabia. Saí dali, ainda brinquei com meus colegas, eu estou saindo funcionário, vou voltar usuário, hein? Não, foi um desespero. Fui demitido em 2002. E agora, o que eu vou fazer? Não tinha profissão. O que eu sabia fazer era específico de estação de metrô. Vou chegar ali, num lugar ali, o que tu sabe fazer? Eu supervisionava metrô, operava alguns equipamentos, atendia ao público. Não serve. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Vou trabalhar, mas não quero mais ser empregado. Comprei um táxi. E continuei trabalhando e pagando meu INPS. Com muita luta, com muito choro, com muita dificuldade, com muita humilhação. Não dá tempo de eu contar aqui para vocês. Já estourou o horário. Mas eu quero concluir, queridos, dizendo que em 2007 eu tinha um Santana velho. Foi o que eu pude comprar com o dinheiro da demissão, junto com a autonomia. Em 2007 eu recebo um atrasado de uma ação que a gente tinha no metrô. E aí eu saio de um Santana 97 para um Monza, para um Astra 2007. Olha o pulo que eu dei. Deus faz assim, queridos. Deus faz assim. O desejo dele é que a gente seja abençoado, que a gente cresça, que a gente se desenvolva em todos os aspectos, em todos os segmentos. E aí consigo comprar um Astra. Dei um sinal e parcelei o restante em 24 vezes. 2010, o Juninho já estava com seus 17, 18 anos, faz prova para a aeronáutica. E o que Deus faz? Abençoa ele e ele passa no concurso. Está lá em Brasília, desde 2013. Não quer saber de voltar aqui para o Rio. Trabalha no setor de tráfego aéreo. Está prosperando lá. Está prosperando lá. Um garoto muito bom. Quando ele estiver aqui no Rio, vou falar, vamos lá na freguesia, para o povo te conhecer. 2010. 2011, o que acontece? Gabi, eu me aposento. Não foi com salário assim, não. Foi com... Mas Papai do Céu me abençoou com a aposentadoria. 2014, eu recebo outra ação judicial. E aí compram um outro carro, que é o que eu tenho hoje. 2015. 2016, Mateus faz o Enem e passa. E foi estudar farmácia na UFRJ. Já concluiu a faculdade. 2016, para finalizar. Olha quanta coisa, queridos, Deus fez e continua fazendo. Eu entrei com processo judicial no ano de 2003. Muita coisa aconteceu. Não tem como eu relatar aqui. Mas em 2016
veio a primeira sentença. E nós fomos vitoriosos. Foi feito um laudo por um médico, um laudo técnico, isentando todos os participantes daquele caos. Anestesista, cirurgião e o plano de saúde. E aí Deus entra nesse negócio. É lindo demais, igreja. Deus vai lá e entra no negócio. E a minha advogada faz uma petição solicitando uma nova perícia. A juíza concorda e olha, vai ser agora uma médica especialista que eu vou indicar. E a juíza indica. E tá eu lá em casa, né? Ligo para a advogada. Ô, doutora, cadê a perita? Não vai vir aqui, não? Não. É como? Ela já fez o laudo. Ué, mas... ela fez o laudo só com o prontuário. Ó, tem uma boa notícia, hein? Esse laudo que ela fez, ela pontuou equívocos, erros. Esse está a nosso favor. Agora a partida está empatada. Tem um laudo favorável ao grupo e outro lado, laudo favorável a nós. E aí vem a sentença. E o que acontece na sentença? Quem é que está nesse negócio aí? É Deus. Deus usa uma juíza. Eu imprimi lá em casa 4 páginas de um relato da juíza. Uma juíza em que nem médica é. E ela pontua os equívocos e os erros. E depois dá a sentença, condenando os 4 réus. E aí o que eles fazem? Entram com recursos intermináveis e vai para segunda instância. E os desembargadores olham, vão julgar e uma nova vitória. Dessa vez foi 4-1 para a gente. E eles continuam com recursos e vai para Brasília e cai na mão de um ministro lá em Brasília. O tempo vai passando, os anos vão passando. E o ministro Marco Buzzi, o nome dele, dá um novo parecer e uma nova sentença e ratifica as sentenças de instâncias inferiores. E aí tem um segundo processo que cai na mão também de um outro ministro. Esse também é Marco Aurélio Belize. Eu vou acompanhando essa turma. E ele julga, indefere todos os embargos. Agravos, essa linguagem aí da jurídica, né? Embargos, agravos e por aí vai. Ou seja, em todo o trâmite desses 2 processos judiciais, Deus nos deu vitória em todas as etapas. Não sofremos uma derrota sequer. Isso é o quê, pastor? É Deus. Isso é Deus puro, queridos. Quem caminhou comigo? Eu não sou uma pessoa influente, humanamente falando. Não sou filho de general. Meu pai não é empresário, muito menos coronel. Não tenho padrinho político. Quem caminhou comigo? O Senhor. O Senhor que caminhou comigo durante todas essas etapas. E eu quero concluir, queridos, dizendo o seguinte para você. Isso eu gostaria muito que ficasse gravado no seu coração. Foi fácil? Não. O meu deserto ainda não acabou. A Liane está lá em casa. Em setembro agora, faz 26 anos que eu tomo conta dela. É fácil?
Nem um pouco. Mas é muita perseverança. É exatamente o propósito desses 50 anos, desses 50 dias. Nesse deserto, Deus me fez me aproximar dele. Deus foi mostrando para mim, você não está sozinho. A situação é crítica, a situação é difícil, mas eu vou estar com você. E ele me permitiu ter todas essas conquistas. Foi com muito choro, com muita humilhação, com depressão, mas Deus queria tratar comigo. Deus queria tratar comigo. E foi dessa forma. Ele tem as suas estratégias. Ele faz do jeito que ele quiser, porque ele é Deus, ele é Senhor. Ele faz do jeito que ele quiser. Queridos, oxalá que você adquire, querido, essa intimidade. Caso você entenda que ainda não chegou a um nível satisfatório, sem ter que enfrentar uma prova pesada. Que você consiga esse crescimento, querido, sem ter que passar por uma dura prova, como essa que eu estou passando e que ainda não terminou. Mas eu falo para vocês, com muita tranquilidade, eu tenho paz. Eu tenho muita paz, proporcionada pelo Senhor. Esse irmão aqui, que vem à igreja, que brinca, que sorri, que canta, já passei, mas aprendi a ter intimidade com o Senhor. Queridos, todas essas conquistas aqui que eu relatei, concluindo, foram relevantes. Foram muito relevantes. Mas nada se compara. Nada se compara. E eu não vendo, eu não troco, eu não dou, eu não negocio, porque não é palpável. Se adquire exatamente essa intimidade com o Senhor. Foi o maior ganho que eu tive, queridos. Foi ter essa aproximação com o Senhor. Tudo aqui foi lindo e maravilhoso. Mas intimidade, confiança plena e sentir Deus cuidando e tratando. Foi o maior ganho que eu tive. Esse ninguém me tira. Esse vai caminhar comigo até o final da minha vida. Esse, não. Eu não negocio, queridos. Ninguém pode tirar de mim. E é exatamente o propósito desses 50 dias. Aprofundamento na intimidade com Deus. Eu tenho conseguido, com muita luta, mas eu tenho paz. O Senhor me dá essa paz. Que Ele nos abençoe, queridos. Eu ainda teria muita coisa para falar que eu sei que seria interessante para vocês, mas o horário não permite. Agradeço, pastor, imensamente a confiança depositada do Senhor permitir que eu venha aqui nesse altar, com temor e tremor. Hoje foi um dia difícil. Quando eu tenho que relembrar tudo isso, para mim é difícil. Não é fácil. Mas aprove ao Senhor que nessa noite eu trouxesse esse relato para a glória dele e para que você saia daqui edificado. Amém? O Senhor nos abençoe. Muito obrigado.